A camisa para mim também, falando, separa uma para mim que eu não quero, né? Parabéns, está muito bonito essa festa. Que Deus venha ter bondade e misericórdia da minha vida nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Deus abençoe a pastora Ana, é isso? Deus abençoe a tua vida. Lembrei de ti, você foi lá com o grupo lá, lembro? Você foi lá com o grupo lá na igreja lá também, né? Grupo lá, Deus foi. Vocês foram lá com o Rony. Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Atos, capítulo 12. Na mini vigília, as crianças também estavam. Olha que bênção. E hoje, no aniversário da igreja, as crianças também estão. Que bênção, que glória, que maravilha. Aleluia. Atos, capítulo 12. Versículo de número 7. Eu confesso que essa mensagem eu almejo pregar ela na minha congregação ao qual eu faço parte, mas ainda não me veio essa oportunidade. Almejo pregar essa palavra na igreja ao qual eu faço parte, mas ainda não tive a oportunidade. E glorifica a Deus por essa noite ter a oportunidade de ministrar essa palavra. Atos capítulo 12, versículo 7. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou no ombro de Pedro e o fez acordar, e disse-lhe: levanta depressa. E disse-lhe: levanta depressa. E você dá glória a Deus. Aleluia nessa noite. Maravilha, Deus. Eu falei, pastora, eu quero pular meu pé só hoje. Hoje eu quero voltar para casa hoje cheio de Deus. Aleluia. Ô glória. Quero dar lugar para Jesus. Tem alguém que quer adorar Jesus no tempo? Escute uma coisa, irmão. É preocupante o que acontece hoje, falando de adoração, falando de avivamento em nosso meio. É preocupante, porque eu tenho observado pessoas que são movidas por pessoas. Eu não creio na pregação pelo fato de uma pessoa estar pregando, não. Eu creio na pregação porque a pessoa está pregando a Bíblia. E quando eu falo que eu fico preocupado sobre a adoração nas igrejas e o avivamento nas igrejas, é porque eu tenho observado pessoas sendo movidas por pessoas, e não pessoas que são movidas pelo Espírito. Desde quando eu cheguei nessa igreja, eu falei, eu vou segurar um pouco a voz, porque eu sei como eu sou. Mas mesmo assim, as crianças cantaram, eu levantei a mão e dei glória. As irmãs cantaram, levantei a mão e dei glória. Os músicos cantaram, levantei a mão e dei glória. Porque eu não sou movido por pessoas, eu sou movido pelo Espírito. Não seja movido por pessoas, mas seja movido pelo Espírito. Ah, se fulano de tal da vogal também não. Se o pastor da glória eu dou, não. Se o irmão da porta da glória eu dou, não. Se você está sentindo o Espírito Santo, você pode adorar. Aleluia. Escuta, eu tenho um tempo para pregar. Então eu quero que você me aguente pelo menos 15 minutos. Me aguenta 15 minutos para me explicar aquilo que eu quero mencionar nessa noite. Meus amados, o interessante é que quando Jesus ele ressuscita, ele decide novamente se ajuntar com seus discípulos, porque Jesus ainda queria os instruir mais um pouco, os direcionar mais um pouco. E Jesus então vai aproveitar os poucos dias
que lhe resta na terra para direcionar os discípulos, capacitar os discípulos, direcionar os discípulos, para que agora os discípulos dessem continuidade naquilo que Jesus havia iniciado. E o interessante é que, vamos fazer assim, meu batera, meu guitarrista, já que você não está com o violão, vamos fazer assim. Quando vocês perceberem que o pastor já perdeu a noção do que ele está aqui, aí você vem comigo. Vamos fazer assim? Eu sei que vermelho eu não fico, mas quando você vê a feição mudando, vocês vêm comigo. Vamos fazer assim? Beleza? Se você sentir de Deus de vir, você vem. Vamos nessa? Fechado? Fechado. Então os discípulos agora vão dar continuidade naquilo que Jesus havia iniciado. Agora me encare aqui. Jesus vai permitir os discípulos o ver, ele padecer, ele ser xingado, ele ser maltratado, ele ser menosprezado. E nós sabemos que tudo aquilo que Jesus permitiu os discípulos ver é porque havia um propósito. É porque Jesus queria ensinar algo para eles. Nós sabemos que quando o Evangelho de Mateus começa, quando Jesus começa a formar o seu grupo de obreiro, ele vai permitir os 4 primeiros discípulos ver ele fazer sinais, maravilhas e multidões a o seguir. Imagino eu agora os discípulos a olhar para Jesus e falar assim: eu também quero isso. Eu também quero expulsar demônio. Eu também quero curar os enfermos. Eu também quero ter muitos seguidores. Só que como Jesus conhecia o coração deles, Jesus agora vai preparar uma armadilha para o seu discípulo, aonde ele está ensinando ali. E ao ensinar, alguém vai olhar para Jesus, vai falar assim: Senhor, permita-me te seguir. Jesus então vai olhar em sua volta e vai aproveitar que os discípulos estão observando. Ele vai falar assim: olha, as raposas têm seus covis, as aves têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Aqui é a primeira marretada que Jesus está dando para os discípulos: que milagre, nem tudo é milagre, que nem tudo é cura, e que nem tudo é seguidor. Aqueles ao qual vai o seguir tem que estar preparados para padecer, para sofrer, para ser perseguido. E o Jesus agora permitir eles observar esse ensinamento. Jesus começa a apertar cada vez mais os seus discípulos, a ponto de muitos olhar para o sermão de Jesus e falar assim: dura essa palavra, difícil é ouvir esse sermão, difícil é engolir essas palavras que Jesus mencionou. Então muitos agora vão se afastar de Jesus, deixar de seguir Jesus, por causa do sermão que foi duro, por causa do sermão ao qual não foi aquilo que eles queriam ouvir. Jesus agora vai olhar para os 12 novamente, vai falar assim: por que vocês também não vão? Por que também vocês não seguem ele? Pedro agora muito ousado vai olhar para Jesus e vai falar assim: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida? E Jesus agora, ao permitir os discípulos ouvir mais essa marretada, ele está sendo agora direcionado por Deus Pai ao Gólgota, aonde Jesus iria cumprir o seu propósito na terra, que era entregar a sua vida por amor a nós, que era entregar a sua vida por amor à humanidade. E quando Jesus agora está sendo crucificado pelo povo, não por Pilatos, Jesus agora vai dar o seu último suspiro, tetelestai.
estar consumado. E a Bíblia diz que Jesus agora, ele é morto, ele agora é levado ao sepulcro, ele agora ressuscita, ele aparece agora para o seu discípulo, e aqui eu começo a pregar. Aleluia. Ele agora vai mencionar as últimas instruções. E a primeira é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vou repetir. Uma das ordenâncias é essa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está dizendo o seguinte: eu não quero saber quem se foi, eu não quero saber quem não permaneceu, mas se vocês querem continuar seguindo ao propósito, a palavra é essa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está ensinando o seguinte: se eles não querem ficar, fiquem vocês. Se eles não querem ter compromisso, tenha vocês. Se eles não querem me obedecer, obedeçam vocês. Só que uma coisa eu garanto para vocês: se vocês ficar e me obedecer, quando a promessa chegar, vocês vão viver ela. Vou repetir: você não é Maria, vai com as outras. Vem comigo bater agora. Você não é Maria, vai com as outras. Vem comigo, guitarrista, agora. Não é porque um saiu que você sai, não é porque um fala mal que você fala. Deus está dizendo: fica, permanece, fica onde eu te coloquei, permanecer onde eu te coloquei, porque vai, quando a promessa se cumprir, você vai viver ela, não importa quem seja, permanece. Jesus está dizendo: fica, permanece, porque quando a minha promessa chegar sobre essa casa, você vai viver ela. Escuta-me aqui agora. A Bíblia diz agora que Jesus, ele está sendo assunto aos céus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai lançar uma promessa agora, que nós seremos cheios do poder do Espírito Santo e seremos testemunha dele em Judeia, Samaria e aos confins da terra. Jesus está nos ensinando o seguinte: o que vai permanecer, o que vai deixar você de pé nessa terra, não é o seu conhecimento, não é a sua roupa, não é o seu talento, não é a chave do carro que você tem, não é todo o dinheiro que você tem. O que vai deixar a minha igreja de pé é o poder, é o poder, é o poder. O diabo não brinca, o diabo não tem medo de cara feia, ele não tem medo de conhecimento, mas ele tem medo de quem tem poder. Quem tem poder, quem tem glória. Jesus está dizendo: o diabo está pisando em crente porque já não tem mais poder. Mas nessa noite eu tenho um recado para essa igreja: o poder vai pegar do altar até a porta. Você vai sair lá do céu. O diabo está
pensando que o pastor Washington está morto e que você está morto. Só que o diabo se esqueceu de uma coisa: quem nos renova nessa noite é Deus. E se tiver alguém morto aqui, o poder do Espírito Santo ressuscita a tua vida espiritual. Ficou ruim pro capeta aqui nessa noite, porque tinha pessoas que não oravam mais, não lia mais a Bíblia, não jejuava mais, mas Deus está te enchendo nessa noite. Você pode levantar a mão e adorar? Você pode levantar a mão e adorar? Quem pode adorar o Rei da Glória? Aleluia! Quem pode adorar o Eterno nessa noite? Solta o teu glória! Solta o teu aleluia! Você é o Deus! Em Atos capítulo 1, está nascendo uma igreja. Fala assim: nascendo uma igreja. Nascendo uma igreja, olha aí. A igreja está sendo formada. A igreja primitiva está sendo formada. E a Bíblia diz que essa igreja começa a crescer, começa a evoluir. Nós começamos a dar crédito na pregação dos apóstolos. Desceu aqui, se doer, toma de broma que passa. Aleluia! Deus! Oi! A igreja crescia porque davam crédito à palavra. Aleluia! Não adianta o pastor trazer uma palavra profunda. Não adianta o pastor suar, pular. Ele dá o som melhor para Jesus. E a igreja não dá crédito à palavra. É assim. Mas eu creio que nessa noite Deus está levantando uma geração que ainda vai dar crédito à palavra de Deus. Glória a Deus! Ei, o assim diz o Senhor pode falhar. O eis que eu te digo pode falhar. O assim diz Deus pode falhar. O Deus está mandando eu dizer pode falhar. Mas a palavra dele não falha nessa noite. Eu creio que eu estou pregando para uma geração que dá crédito à palavra de Deus. Aleluia! Escuta! Escuta! Meu Pai! Chegar algum desses pregadorzinhos meia tigela aí e falar assim: ó, o seu CPF é 4 tal, 5 tal, fala assim: é esse mesmo, e é o número do meu Pix. Já faz o Pix já, pregador, pra mim também? É! Eita glória, fotos aí! Eu revelar o seu CPF vai edificar em quê? Verdade. Quer um recado? Se vir com esses papinhos pro seu lado, fala assim: ó, essa é minha chave Pix. Aleluia, glórias a Deus. Deus está levantando uma geração que ainda prega a palavra. Escuta-me aqui agora. Eu amo a palavra. É por isso que certa feita a Bíblia diz no capítulo 1 de Ezequiel, versículo 6: e a palavra de Deus veio para Ezequiel. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1: e a palavra de Deus veio para Jonas. Jeremias, capítulo 18, verso 1: e a palavra de Deus veio para Jeremias. O salmista fala no Salmo 119, versículo 19, aleluia, ele fala assim: que luz para nossos pés é a palavra de Deus. Jesus agora em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 12, a tua palavra é viva, é viva, é viva. Eu estou pregando para uma igreja que está sendo formada na palavra. Escuta-me aqui agora. A igreja está crescendo porque está dando crédito à pregação. Deus!
A Bíblia diz que a igreja primitiva cresceu de tal forma que os apóstolos teve que formar mais discípulos, mais obreiros, porque não dava mais para conseguir abraçar toda aquela multidão, aqueles que ficaram. Agora escuta-me aqui agora. O interessante é que se você estudar a biografia da igreja primitiva, você vai perceber uma coisa, que aquela igreja era composta de vários povos diferentes. Alguns judeus adoravam seguir aquela igreja nas escondidas, porque eles não podiam seguir. Alguns judeus místicos se misturavam dentro daquela igreja para permanecer nela. Só que os gregos e os gentios, eles adoravam com total liberdade. Escuta isso aqui agora. Eu estou dizendo o seguinte, que pessoas de várias regiões diferentes foram para aquela igreja. Escuta, se os de perto não querem, tem muitos de longe que querem. Mas uma coisa eu libero nessa noite: a obra vai crescer. Escuta aqui mais um pouco. A igreja evoluiu. A igreja agora está crescida em grande número, a ponto dos discípulos agora olhar para as pobres viúvas e falar assim: não é bom que nós abandonamos a palavra, a oração e o jejum. Vamos separar agora diáconos para cuidar dessas mulheres, porque a igreja estava crescendo. Então era necessário formar mais grupos de obreiro. A igreja cresceu de tal forma, de uma forma tão poderosa e tão rápida, que em Atos capítulo 7, Estevão agora está pregando na rua. Foi o primeiro mártir agora da igreja, aonde Estevão pregava com grande autoridade e ousadia, a ponto de alguém olhar para aquele homem e falar assim: peraí, quem é esse homem? Esse aí é um seguidor de Jesus, ao qual faz parte da igreja primitiva. Alguém então começa a pensar: como pode uma pessoa da igreja primitiva pregar com tamanho conhecimento, com tamanha eloquência e com tanta autoridade, que está debatendo com o sacerdote? A Bíblia diz que a pregação de Estevão mexeu com a sinagoga, mexeu com o governo e mexeu com o bolso dos sacerdotes corruptos, aonde agora eles decretaram a morte de Estevão. Meu Deus! Meu Deus! O primeiro martírio e a primeira perseguição começou através de uma pregação de Estevão. A Bíblia diz em Atos capítulo 8 que Pedro agora vai ser preso, porque está pregando a palavra. A Bíblia diz em Atos capítulo 10 agora que Pedro está confuso. Pedro agora ele recebe uma revelação diferenciada, aonde ele começa a se alimentar e vê um monte de aves naquele sonho ali. Ele se alimenta daquelas coisas podres. Pedro não entende nada, mas Pedro estava sofrendo por pregar a palavra. Pedro estava sendo perseguido por pregar a palavra. A Bíblia diz que Pedro foi preso 3 Atos capítulo 8 até Atos capítulo 11. Pedro foi preso 3 vezes porque estava pregando a palavra. Só que mesmo assim a igreja estava crescendo e avançando, evoluindo e avançando. Pedro foi preso, foi. Estevão foi morto, foi. Mas não impediu o crescimento da igreja. Eu vou liberar essa palavra. Estevão morreu, mas a igreja continuou crescendo. Pedro está algemado, mas a igreja continuou crescendo. Jesus está dizendo o seguinte: quer crescer? Você vai crescer, mas vai crescer com dores, vai crescer com gemidos, vai crescer com decepção. Tentaram dividir a igreja, mas a igreja só está crescendo. Tentaram falar mal da igreja, mas a igreja está crescendo. Estão falando mal do pastor, mas a igreja está crescendo. Está falando da irmã, mas a igreja está crescendo.
Bíblia diz que está tendo uma discussão tremenda no Sinédrio, composto por 69 pessoas. A discussão era essa: temos que parar essa igreja. Gamaliel está só estudando o discurso de todo mundo. Gamaliel fala assim: vamos colocar um ponto final nisso aqui hoje. Hoje, se essa obra for da mão do homem, ela vai perecer. Meu Deus, né? Agora, se a obra que eles estão fazendo é de Deus, nada podemos contra ela. Ficou ruim para Satanás nessa noite. Ficou ruim para ele, porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6: e tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la. Pode estar no tráfico, pode estar na balada, pode estar no bar, pode estar no baile do sonho, pode estar onde for. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Deus me comigo aqui nessa noite. Tem alguém comigo? Maravilhoso Deus. Aleluia. Deus, Meu Deus. Glória. Por isso que não morreu ainda. É por isso que você não enterrou ainda. É porque Deus está guardando. Deus está guardando. Deus tremendo. A Bíblia diz em Atos capítulo 12 que Herodes, ele prende Tiago e prende Pedro. Escuta isso. Herodes prende Tiago e prende Pedro. E o interessante, os irmãos têm que ir embora, acho que é porque a van chegou, né, pastor? A van chegou, os irmãos têm que ir embora. Agora encare o pastor aqui só para nós não perder essa essência aqui dessa adoração. Herodes prende Pedro e Herodes prende Tiago. Fala assim: Herodes prende Pedro e Tiago. Escuta, Tiago, ele morre no domingo. E talvez na mente de Satanás aconteceu o seguinte: matamos Tiago, então agora acabou a igreja. Por quê? Porque Tiago era uma peça-chave na igreja primitiva. Então, na cabeça de Herodes, aconteceu o seguinte: acabou para a igreja. Tiago está morto. Tiago morreu. Para Tiago agora é só o enterro. Acabou para ele. Só que eu percebi uma coisa: Tiago não está mais, mas tem Pedro, tem João, tem Lucas. Eu vou falar de novo. Tiago não está, mas tem João, mas tem Pedro. Tem gente que está se lamentando por aqueles que se foi. Tem gente que está se lamentando por aqueles que não estão mais aqui. Tem gente que está se lamentando por muitas coisas que você perdeu. Mas Deus está dizendo: valoriza aqueles que ficaram. Olha aí. Escuta que eu vou começar a aplicar. Aí Pedro soube da notícia que Tiago morreu. Aí Pedro foi dormir.
Olha que mistério. Se você soubesse que um companheiro seu morreu, você ia ficar tranquilo no dia? Pedro soube que Tiago morreu. Aí Pedro, ele foi dormir. Só que eu aprendi uma coisa com Pedro. Já que morreu, já era, não tem mais o que fazer. Tem gente que ainda está se lamentando por alguém que se foi. Davi agora está em jejum. Em jejum. Davi agora está com uma roupa de pano de saco, jejuando, sem comer, sem se alimentar, sem beber água, está ali. Daqui a pouco teu filho morreu. Quando morre, Davi tira toda aquela roupa, toma um banho e vai se alimentar. Ele fala assim: como assim, rei? Até agora há pouco tu estava mal. Ele fala assim: enquanto estava vivo, ainda tinha jeito. Mas agora que morreu, nada posso fazer. Glória a Deus. Escuta, Pedro está dormindo porque agora Tiago morreu e ele soube que a sua sentença seria na segunda. Aí a Bíblia diz que de repente um anjo aparece na cela de Pedro. Aí toca assim no ombro de Pedro. Aí eu estou imaginando. Bate a primeira vez, aí Pedro está roncando. Aí a segunda vez, imaginação minha, tá? Pedro está roncando. Porque Pedro, ele está vendo tudo desabar. Mas ele quer ficar dormindo. Quer ficar na rede. Quer ficar cochilando. Está tudo desabando em sua volta. O círculo está se fechando. E Pedro está dormindo. Aí, como Deus tem um propósito muito grande na vida de Pedro, você, anjo, ó, desce lá, dá uma chacoalhada nesse camarada, dá uma chacoalhada nessa moça, porque ao invés de estar marchando na terra, está dormindo, está descansando. Aí o anjo toca em Pedro, aí Pedro acorda. A palavra do anjo é essa: eu não quero saber qual é o motivo, eu não quero saber a situação, eu não quero saber a tua história. Eu venho aqui com um recado: levanta depressa. Eu estou pregando para alguém que Deus quer ver de pé. Eu estou pregando para alguém que Deus quer ver posicionado. Eu estou pregando para alguém que está prestes a abandonar tudo. Eu estou pregando para alguém que já perdeu o vigor, já perdeu o amor, já perdeu a essência, já perdeu a sensibilidade. Mas Deus está dizendo: a minha ordem nessa noite é para você: levanta depressa! Maravilha a Deus. Deus forte, aleluia. Escuta, quando Pedro se levanta, o anjo está indo na frente de Pedro. Havia 3 portas. Quantas portas? 3. A primeira porta, quando Pedro chega na frente dela, ela se abre. A segunda porta também se abre. Quando chega na porta de ferro, ela demora para se abrir. Ela demora um pouquinho para se abrir. Mas Pedro insistiu em ficar ali parado, posicionado até ela abrir. Pedro não desistiu nesse obstáculo, porque Pedro entendeu: se eu venci aquele obstáculo lá atrás, eu passei pela pandemia, peguei Covid, quase morri, mas eu estou de pé. Se eu superei lá atrás, isso agora para mim é fichinha. Eu já superei aquela traição lá atrás. Então isso aqui para mim é fichinha. A última porta só se abriu porque Pedro permaneceu posicionado de frente para ela.
Eu estou sentindo algo de Deus aqui. Glória a Deus. Portas vão se abrir nessa noite. Portas estão se abrindo nessa noite. Ela é manturabada e a sébia repousia. Quem está guiando Pedro é o anjo. Não é você que está sendo guiado pelos seus pés e encontra essa porta, não. Quem está guiando seus pés é o anjo para essa porta. Eu vou liberar essa palavra só para quem tem fé. Como eu tenho, eu vou levantar a mão. Porque eu não sou bobo. Deus está dizendo, meu filho, minha filha, fica tranquilo. Porque o meu anjo está guiando você para a porta certa. O meu anjo está te guiando para o caminho certo. É só um obstáculo. Essa porta vai se abrir. Oh, maravilha, Deus. Eu estou imaginando Pedro chegando na terceira porta e só porque ela era de fé, ele achou que ela não ia se abrir. Quem me ouve, diga amém. Todas as vezes que você pensar que você está vencendo, toda vez que você pensar que você é superior a tudo, Deus vai colocar uma porta de ferro na sua frente. Para você entender uma coisa, que nem todo caminho abre com facilidade na sua vida. Tem gente que está acostumado com muitas facilidades. Aí papai está dizendo, olha, eu coloquei essa porta de ferro na sua frente. Para você orar mais. Para você jejuar mais. Para você meditar mais. Mas uma coisa eu te garanto nessa noite, essa porta vai se abrir. Bom, tenho 10 minutos, eu vou encerrar com você de pé. Fica de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Tenho 10 minutos, eu vou encerrar com você de pé. Pedro achou que todas as portas iriam abrir com facilidade. Pedro achou que as coisas sempre iriam ser fáceis. Só que Deus está dizendo, a última porta só se abriu porque você perseverou nela. Aleluia, Deus. Continua entregando o currículo lá. Glória a Deus. Continua ligando lá. Continua batendo lá. Continua se envolvendo lá, porque a sua hora vai chegar. Você pode fechar os olhos? Maravilha, Deus. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Deus. Porque tem pessoas que estão esperando por meses essa porta se abrir. Aleluia. E o inimigo está fazendo de tudo para essa oportunidade não chegar até você. O inimigo está trabalhando na sua mente. O inimigo está usando pessoas para você não viver essa oportunidade. Mas Isaías vai dizer, ainda antes que houvesse dia, ele é. E não há quem possa impedir o trabalhar dele. Operando ele, quem impedirá? Ele é aquele que está abrindo essa porta nessa noite. Ele é aquele que está abrindo esse caminho nessa noite. Ele é aquele que está colocando uma oportunidade na sua mão nessa noite. Eu vou entregar, olha meu pastor aqui. Aleluia. Eu quero orar aqui por pessoas que estão insistindo nessa porta, que está
perseverando nessa porta. Deus, Ele quer destravar algo aqui na vida de alguém. Deus, Ele quer destravar algo aqui na vida de alguém. Eu queria que só aqueles que estão recebendo essa palavra saíssem do seu lugar e viessem até aqui na frente. Essa porta, ela vai se abrir. Esse caminho vai se abrir. Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai destravar isso. Cadê a primeira pessoa que eu quero orar aqui? Se eu já sou a primeira pessoa, então eu quero a segunda, porque eu sei que eu estou sentindo aqui dentro aqui. Pessoa que está insistindo nessa porta, pessoa que está perseverando por essa porta, Deus vai destravar. Para que a segunda pessoa, porque a primeira sou eu. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu tenho certeza que vai haver um destravar de Deus na sua vida, Pai. Eu oro pela tua serva, Senhor. Eu não sei o que ela tem esperado, Senhor. Eu não sei, ó Pai, o que ela tem aguardado, Senhor. Mas nessa noite, ó Deus, eu creio, ó Pai, na tua palavra, Senhor. Essa última porta está difícil, mas ela vai se abrir, Senhor. O Senhor coloca algo novo na mão dessa mulher, Senhor. Oportunidades virão sobre a casa dela, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que estava trancado, impedindo que venha se abrir nessa noite, ó Deus. O Senhor é o Deus que confirma a tua palavra, Senhor. O Senhor é o Deus que zela pela tua palavra, Pai. E nessa noite, ó Pai, mediante a tua palavra que foi ministrada, Senhor, eu abençoo a vida dessa mulher, Senhor. E eu creio, Pai, que essa oportunidade que ela está esperando aqui chegar, e o teu nome vai ser glorificado. Quem pode aplaudir Jesus nessa noite? Amém. Deus abençoe.